Olá meninas, tudo bom? Hoje é 28 de novembro de 2019, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 67 dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é agradeça e valorize o seu chamado. O texto-chave está em Juízes, capítulo 9, versículos 7 ao 15. Irmãs, hoje é um dia muito especial aqui nos Estados Unidos. Hoje é o feriado do Dia de Ações de Graça, o chamado Thanksgiving. Esse feriado, ele visa, e ele tem como objetivo a gente parar, ter um momento em família, entre os amigos. Temos uma ceia, que normalmente se come peru, purê de batata doce, tem algumas comidas típicas. E o objetivo é dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que Ele fez no nosso ano, pela nossa colheita. Tô falando isso especialmente para as meninas que moram no Brasil, que não conhecem, Vocês já devem ter visto muitas vezes pelos filmes, e é um dia muito lindo, é um dia que realmente os Estados Unidos para poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, e eu não podia falar outro devocional que não falasse sobre gratidão. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, tá bom? Antes de entrar no devocional, eu quero que vocês continuem imaginando aquela bandeja e o anjo te servindo nesses dias, No final do devocional, você vai entender mais um pouco sobre essa bandeja que Deus está nos servindo, tá bom? Então, o Senhor está nos servindo e nessa bandeja tem tudo aquilo que a gente precisa. Relembrando aqui que tem o pão, água, vinho, óleo, mel, leite, frutas como a uva, a maçã, o figo, aquelas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Então vamos lá? Bom, esses dias nós temos falado sobre o chamado, Falamos do estilo de vida que o chamado tem que ter, falamos para quê, fizemos nós meditarmos no para que fomos chamados. Ontem falamos de não menosprezar o chamado. E hoje nós vamos falar sobre valorizar e entender um pouco qual é o nosso chamado, tá bom? Vamos lá, Juízes, capítulo 9, versículos 7 ao 15. É uma história das árvores, é uma história muito linda e eu quero ler para vocês. Avisado disto, Jotão foi-se e pôs no cimo do monte Gerezim e em alta voz clamou e disse: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se de veras me ungires rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Irmãs, essa história ela é muito sensacional, Eu já tinha lido muitas vezes isso na palavra, mas nunca tinha tido um entendimento como Deus foi trazendo nesses últimos tempos. E eu ouvi esse ano a Karine Rizardi lendo esse texto e falando desse texto, e como eu já estava com esses devocionais de chamado, e Deus tem falado muito comigo sobre chamado, então esse texto trouxe assim, uma clareza muito grande para mim sobre chamado, e eu quero falar para vocês isso. Então nós estamos meditando, e já falei que uma das áreas que nós precisamos organizar e entender qual é o seu chamado. Mas todas nós nascemos com uma história para ser vivida, bem vivida, com uma vida abundante, com uma vida plena. Nós nascemos com um propósito, com algo determinado por Deus, com uma história escrita pelo dedo de Deus no livro dele. Basta nós caminharmos junto com o Senhor para que essa história se cumpra conforme a vontade dele.
Mas aqui está dizendo algo tremendo. E todas as árvores que nós lemos aqui foi sobre as árvores que nós falamos, foi sobre os frutos que nós falamos, não é verdade? E aqui aconteceu uma reunião no bosque, e eu quero que vocês imaginem isso. E as árvores, irmãs, quando fala de árvore na palavra, ela representa o homem também. Por isso que aquele cego, quando ele foi curado na primeira parte, né? Não foi curado completamente, mas foi curado ali na primeira parte, quando Jesus pergunta o que você está vendo, e ele disse, eu estou vendo homens como árvore. Então a árvore, ela representa o homem. Deus, ele compara muitas vezes a gente como uma árvore. Então a gente imagina aqui agora essa reunião no bosque com as melhores árvores, né? As árvores que tinha os frutos principais que sustentava naquela época a nação de Israel, que é a oliveira, a videira e a figueira, né? Então cada um dava o seu fruto precioso. A oliveira, o azeite, que vem da oliva, a figueira dá o seu figo e a videira dá o vinho. E é interessante que essas árvores resolvem querer um rei. Nós queremos que alguém reine sobre nós. E aí começaram a perguntar essas árvores, né? Então chamou a oliveira e disse, vem reinar sobre nós. E ela disse, deixaria eu o meu óleo, o óleo que Deus me deu para reinar sobre vós? E novamente ela pergunta às outras árvores, a figueira. E a figueira fala, eu vou deixar a minha doçura e o meu bom fruto para reinar sobre vós. E fala com a videira, e a videira fala, eu vou deixar o meu bom vinho, que agrada a Deus e aos homens, para ir reinar sobre vós. Irmãs, nesse propósito de chamado, nós precisamos entender qual é o seu chamado. Então aqui você vê árvores sabendo para que elas vieram para o mundo, sabendo qual era o seu fruto e o valor do seu fruto. Então nós precisamos valorizar a nossa história, irmã, nós precisamos valorizar a nossa vida. Nós não podemos comparar a nossa vida com outra pessoa. Eu vi uma frase esses dias que dizia assim, Deus te criou para ser único, não arruine, não destrua isso querendo ser outras pessoas, querendo ser outra coisa. Então, se Deus te chamou para ser uma oliveira, aonde dá azeite, não queira ser uma videira que dá vinho. Se Deus te chamou para ser uma videira, não queira ser uma figueira. Então, Deus está querendo que a gente avalie o nosso chamado. E você precisa parar, olhar para dentro de você e ver o que Deus colocou dentro de mim, né? Qual é o meu jeito? De repente você gosta de arte, você gosta de música, você gosta de atuar, você gosta de escrever, você gosta de fazer várias coisas, você gosta de cozinhar. Avalie, começa a olhar para você, ver o que você gosta e começar a desenvolver isso. Você precisa colocar para fora, irmãs, os seus dons e os seus talentos que Deus te deu. Mas muitas vezes a gente foi chamado talvez para pintar, por exemplo, e muitas vezes a gente quer ser uma costureira. Aí a gente fica com inveja do outro. A gente fica com inveja do outro que está crescendo na sua área. Mas você tem a sua área e você tem o seu chamado específico. Tudo que a gente fizer, irmãs, vai tocar vidas. Toda a nossa arte, todo o nosso estilo de vida, toda a nossa maneira vai tocar vida. Aqui está dizendo que o fruto toca as vidas, né? Não basta somente ser, nem fazer. Nós temos que gerar frutos que tocam a vida. Então, os frutos dessas árvores alcançavam vidas. Está dizendo aqui a oliveira, eu vou deixar o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam. E até que eles chegam, né, ver que essas árvores não querem reinar sobre eles, as outras árvores, vê que não quer reinar sobre elas, e ela chega para o espinheiro. Aí o espinheiro se orgulha, né? Ai, se vocês me ungir, e vocês podem vir refugiar sobre as minhas sombras, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma o cedro do Líbano. O espinheiro, irmã, ele já é uma árvore que ele não tem fruto, que ele não dá essa sombra que ele está dizendo, porque o espinheiro é baixo, ele não é uma árvore alta. Como é que ele vai dar sombra para as outras árvores? E aí ele já se enfurece, né? E está dizendo que se não for assim, que saia fogo
saia do espinheiro fogo que consuma o cedro do Líbano. O cedro era uma árvore preciosa também no Líbano. Então, irmãs, nós precisamos avaliar o nosso chamado. O alvo do inimigo é tentar ofuscar sua visão, dizendo que você não tem nada. Mas cada um de nós tem sim a sua peculiaridade. E quando nós começamos a entender o nosso chamado, e aí você entende, não, eu fui chamada, né, como uma dona de casa, como uma mãe, como uma esposa, eu fui chamada como uma levita, eu fui chamada como uma pastora, eu fui chamada como uma profeta, eu fui chamada como uma pregadora da palavra, fui chamada como professora, diretora, médico, enfim, várias profissões que Deus tem dado. A gente não pode só focar, irmãs, nos ministérios da igreja. Não é só isso que é dom, não é só isso que é chamado. Chamado é tudo que Deus te criou para fazer. Um artista tem o seu chamado, né? Um professor de matemática tem o seu chamado. Enfim, cada um tem o seu dom, a sua aptidão. Então, quando a gente começa a entender qual é o nosso chamado, o inimigo começa a querer nos atrair pela vaidade, para a gente ser grande, para a gente aparecer. E a gente, irmãs, a gente somos reconhecida não é pela pompa de aparecer e nem por reinar, é pelos frutos. Então, talvez, se tivessem ungido aqui o espinheiro e decidido que ele seria o rei, talvez ele ia aparecer, né? Ele ia ter a pompa de ser rei, de estar reinando, mas ele não tem fruto. É uma árvore seca, é uma árvore que fere, é uma árvore que faz mal, né? Mas as outras árvores, elas tinham consciência de quem elas eram. E elas rejeitaram toda essa pompa e essa armadilha que o inimigo estava querendo trazer sobre elas para destruir elas. Porque muitas vezes, quando você vai reinar no lugar que você não foi chamado, você vai estar se desgastando, você vai estar fazendo aquilo que Deus não te chamou, você vai estar gastando o seu precioso tempo e você vai matar os seus frutos, você vai ficar sobrecarregada, talvez você vai ficar até estéril, porque quando está sobrecarregado, muitas vezes esteriliza a gente. Uma pessoa sobrecarregada, ela não tem o prazer, o ânimo de viver aquilo que Deus chamou ela para fazer, né? Vamos colocar, por exemplo, uma mulher com muitos dons para a culinária, com o seu jeitinho de dona de casa, e de repente ela está tão atarefada, tão correndo atrás de tantas coisas, que ela já não serve mais a sua família com os seus dons, com os seus talentos, ela já não serve a si mesma, ela já não serve o Senhor, porque quando nós damos o nosso fruto, irmãs, nós estamos servindo ao Senhor. Então aqui está dizendo que a oliveira, quando ela fala que o meu óleo, eu vou deixar o meu óleo. Então, irmãs, a gente tem que começar a valorizar o nosso chamado e nós entendermos que não é porque você tem um dom ou um talento que você tem que sair fazendo tudo que te oferece ou tudo que te chama, porque às vezes o inimigo está querendo te distrair e tirar você do seu foco. Então, se você é uma pessoa que tem vontade de ajudar as pessoas, que a caridade queima no seu coração, né? Por que você vai ser, mas eu fui chamada para fazer outra coisa, eu vou pegar porque é uma coisa de destaque, é uma coisa que aí as pessoas vão me conhecer, as pessoas vão me reconhecer. Você está se destruindo, você vai estar se esterilizando, né? Então, irmãs, vamos avaliar qual é o nosso chamado. Qual é o seu chamado? E foque no seu chamado. O dom, ele vai amadurecendo à medida que você vai usando, né? Se você pega os meus primeiros devocionais, que falava ali 10 minutos, no máximo 15 minutos, você vai ver o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci, porque dom, ele amadurece na medida que você usa. Se você deixar guardado, você não vai fluir no que Deus tem. Não vai chegar até você aquilo que Deus está já preparando no caminho para te levar para caminhos melhores. Então flua no que você gosta, seja você, porque é a maior dificuldade da gente, irmãs, é a gente conseguir ser a gente mesmo. Porque as afrontas, né, as críticas, não aceite crítica, as críticas vão querer te tirar do seu caminho. Talvez você é uma pessoa muito calma, muito doce, como dizia aqui a figueira, eu vou deixar a minha doçura, o meu bom fruto. Talvez você é uma pessoa doce, meiga,
mais devagar, e aí as pessoas te criticam, né? Você não vai chegar a lugar nenhum dessa maneira, você não vai conseguir prosperar na sua área se você for dessa forma, mas você precisa se posicionar e entender que Deus tem um chamado para você. Isso eu sei que é muito difícil, mas é um assunto que é bom a gente estar falando para que dentro da gente acenda um fogo de você reconhecer quem você é. A partir do ano que vem, claro, comece agora, irmãs, mas a partir do ano que vem, já começa a dizer que você vai se encontrar, você vai saber quem você é, você vai investir naquilo que você gosta, naquilo que Deus te chamou. Quando a gente tem uma criança, né, ou você trabalha com criança, você já pode observar de cara as tendências dos dons daquela criança. É igual um dia uma amiga minha brincou comigo, falando comigo assim, quem sabe a sua filha não seja uma linda médica, né? Eu disse, minha filha não vai ser médica. Ela disse, por que não? Como você sabe? Quem te garante? Eu falei, minha filha, essa pessoa não tem filho, né? Então, eu disse, eu conheço os dons da minha filha. Ela não nasceu com o dom de ser médica. Então, você sabe qual é o dom de uma criança. Então, você volte um pouquinho no seu passado, irmãs, e veja o que você gostava de brincar, né? O que você gostava de fazer. Eu, por exemplo, gostava de ler. Desde pequena eu gostava de ler. Né? Os primeiros livros ali, o primeiro livro que eu li, livro mesmo eu peguei com 10 anos de idade, né? Foi quando na biblioteca da minha cidade abriu a primeira biblioteca lá e incentivaram a gente. Eu peguei um livro que chama Papai Pernilongo. Tive o prazer e a honra de poder ler ele há uns anos atrás aqui em inglês. Me deu um clique que eu falei, gente, esse livro é daqui, deixa eu procurar esse livro aqui. E quando eu cheguei na biblioteca tinha o livro e tinha o filme. Eu peguei, assisti e ainda mostrei para minha filha. Então foi um momento muito maravilhoso e Deus me remetendo lá no meu passado e dizendo, olha para você ver, filha, como que se você caminhar, se você fluir naquilo que eu te chamei, eu vou te levando no caminho que eu quero, no caminho que você vai frutificar. Então foi uma honra muito grande. Eu não lembro quanto tempo faz, talvez uns 8 anos que eu vi que eu tive o prazer de ler esse livro em inglês. E aquilo foi algo sensacional, porque onde que uma menina com seus 10 anos ia imaginar, ia sonhar na sua vida que um dia estaria em outro país, lendo esse livro numa outra língua com a sua filha e podendo explicar isso para ela, aprender a fluir no seu chamado. Então, os meus dons, eu fui percebendo desde nova, né? Eu não tinha livro, comecei a ler a Bíblia, aquela Bíblia pequenininha do Novo Testamento que meu pai tinha. Depois eu li esse livro que eu falei com os 10 anos. Depois meu pai trouxe um livro que ele ganhou dos Atletas de Cristo, muito interessante. Aí eu tive o prazer de conhecer aqui o João Leite, que faz parte do Ministério dos Atletas de Cristo, e eu pude contar para ele desse livro. Conheci outra pessoa também, o pastor Johnson também, que fez parte. Então assim, irmãs, toda a nossa vida ela vai te direcionando e ela vai te mostrando que você está indo no caminho dos seus dons. Mas eu fui muito criticada por isso. Fui muito criticada por essas coisas, né? Essa menina pobre, muito metida. Essa menina pobre fica querendo... você tem que acordar para a vida, minha filha. Você tem que saber que você tem que trabalhar, porque senão você não vai ter nada não, se você ficar só aí nessas fantasias, né? Então você tem que saber qual é o seu dom. Volta na sua infância um pouquinho. Vê o que você gosta de fazer, o que você gostava de fazer, né? O que você gostava de fazer nas suas horas vagas, independente, irmã, da sua dificuldade. Independente da sua dificuldade. Quando eu estava lendo, né? Muitas vezes na minha casa não tinha o que eu queria, não tinha nada gostoso, mal tinha comida do dia, mas eu focava naquilo que eu gostava. Então você tem que focar no qual que é o seu dom e voltar lá e começar a investir nos seus dons, nos seus talentos. Meu sonho era ser professora, brincava de dar aulinha, né, escrevia. Então volta na sua infância, na sua adolescência, começa a praticar. Se você é boa na cozinha, invista com tudo. Se você é boa em fazer doces, fazer bolo, invista. De repente, irmãs, aquilo ali vai ser a sua fonte de renda. Mas aí a gente, na nossa imaturidade e aceitando as críticas e aceitando o que as pessoas impõem, a gente mata os nossos sonhos. Mas vamos aqui terminando aqui. Bom,
cuidado, sabe, irmã? Nós precisamos ter cuidado em aprender e valorizar o nosso dom. Porque se nós não aprendermos isso, nós vamos nos colocar debaixo do domínio dos falsos, debaixo daqueles que gostam de aparecer e daqueles que estão vazios e que não sabem o seu valor. Que era o caso aqui. As árvores acabaram se colocando debaixo, né, do espinheiro e pedindo para que os espinheiros reinassem sobre elas. Porque elas estavam ali perdidas, essas árvores que queriam que alguém reinasse sobre elas. Então, quando você não sabe o seu valor, quando você não sabe o seu chamado, quando você não sabe o seu dom, você se coloca debaixo de pessoas vazias, de pessoas que buscam outros interesses, de pessoas que buscam pompa, buscam reinar e não pelos frutos. E a gente é reconhecido, irmãs, é pelos frutos. Não pensa que é por muito aparecer. Principalmente hoje na era que estamos vivendo, de muita aparição, né? Mas o importante são os frutos. E não é fruto de boas pregações, irmãs, é fruto de viver o que você prega. É fruto de viver o que você fala, né? E o que dá autoridade e o que realmente traz uma unção para um ministério, para um chamado, é o seu fruto que você dá no secreto. Então essa é a mensagem que o Senhor tem para nós, e nós vamos ler outros textos aqui para terminar, mas a mensagem que Deus está te chamando hoje é: valorize o seu chamado. Seja grato, irmã, hoje é dia de gratidão. Seja grato pelo que Deus te chamou. Se você não descobriu ainda, e eu sei que é um processo complicado, né? Porque a vida vem já querendo nos desmotivar e nos tirar do caminho e ofuscar nossa visão sobre o nosso chamado, mas Deus, ele quer nos reposicionar. Nesses dias de caminhada de oração, até os 70 dias, ele quer te reposicionar. Você não pode sair desses 70 dias sem saber quem você é. Porque isso é que é o importante da vida, irmãs. Os homens que fizeram histórias, eles conseguiram saber quem eles eram. Não é verdade? Então aqui só para terminar, a oliveira diz: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam? A figueira disse: eu vou deixar a minha doçura, o meu bom fruto. E a videira disse: deixaria o meu vinho que agrada a Deus e aos homens? Os nossos dons é para agradar a Deus e aos homens, tá bom? Foi para isso que Deus nos chamou, para a gente tocar vida com a nossa vida, né? Com o nosso modo de viver, com os nossos frutos. Bom, irmãs, vamos ler alguns versículos do Salmo 116, mas o primeiro versículo que eu quero ler é no versículo 12 do capítulo 116 dos Salmos, que fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu cumprirei os meus votos na presença de todo o meu povo. Irmãs, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem trazido sobre nós? E agora eu não quero falar só de dom, eu quero falar da gratidão. Você é grato, irmã, todos os dias quando você acorda? Você é grato pela vida que Deus te deu? Seja grato por tudo, pelo momento difícil que você está passando, porque o momento difícil está te ensinando para te levar a novos níveis. Seja grato pelas perseguições, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso justo juiz, e Ele está assistindo todas as coisas. Seja grato, irmãs, pela oportunidade de crescer, pelos desafios que vêm até você. Seja grato por onde você está hoje. Não fique olhando para o passado, nem fique olhando para o futuro. Ah, não, mas eu estou aqui, mas eu queria estar lá na frente. Eu estou aqui, mas um dia eu estive melhor. Olhe para o que Deus tem para você hoje. Seja grato. Quando a gente começa a aprender o poder da gratidão, aí sim, irmãs, a nossa vida começa a ser transformada. E o exercício que eu quero deixar para vocês, né, daqui em diante, até o final do ano, para a sua vida, todos os dias de manhã, quando você acordar, gratidão. Tá no trabalho que você não agrada muito? Gratidão, porque é de lá que vem o seu sustento. Tá numa casa que você mora, mas que não é dos seus sonhos? Gratidão, porque você tem um teto para morar. Gratidão. Então, irmãs,
O Salmo 116, também o versículo 1, fala assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os ouvidos, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Aqui no versículo 4 fala: então eu invoquei o nome do Senhor, o Senhor livra a minha alma. Aqui no 7 fala: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Nós precisamos falar isso para as nossas almas, irmãs. Quando ela estiver inquieta, quando ela achar que ela está morrendo, que ela está se desfalecendo de tanta angústia, de tanto aperto, diga para a sua alma: o Senhor tem sido bom para com você, o Senhor tem sido generoso, o Senhor tem te livrado, o Senhor tem te sustentado. Quero ler o Salmo 118, que fala assim: render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A canção que eu vou deixar hoje eu não conhecia, mas é uma canção bem suave e eu gostei muito, né? Que fala da gratidão. Para finalizar, irmãs, eu quero ler Malaquias, capítulo 3, o versículo 13 ao 18, fala assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor, para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou poupá-lo como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Esse texto, irmãs, eu já estou com ele no meu coração há muito tempo. Vira e mexe, o Senhor tem me lembrado: olha, nós estamos vivendo a era de que nós vamos ver a diferença do que serve e o que não serve. Porque o fruto que vai mostrar isso, sabe? É um momento mesmo assim que Deus vai trazer sobre a nossa vida, vai permitir para que a gente vai ver quem realmente nós somos. E aqui está começando esse texto dizendo que o povo falava as palavras duras com o Senhor. E o próprio Deus diz: vocês falaram palavra dura para nós, para mim, e o povo dizia: o que nós falamos contra ti? E Deus começa a falar: vocês falaram que é inútil me servir. Vocês falaram que vocês acham felizes os soberbos, os iníquos, né? Que fazem a maldade, mas escapam. Mas Deus diz assim, que vai chegar, mas que tem um povo que vai ser para ele um tesouro particular e que Deus vai poupá-los como um homem que poupa o seu filho. E aí ele repete essa frase, né? Eu repito aqui para vocês. Aí vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Vocês vão ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Eu creio que já chegou esse tempo, irmãs. Porque hoje em dia a gente não sabe quem é quem. A gente não sabe quem é quem. De repente a pessoa está fazendo, mostrando, e daqui a pouco você fica sabendo que os frutos não eram bem daquela maneira. Daqui a pouco você vê uma árvore cheia de folha, como era aquela figueira que Jesus amaldiçoou, mas ela não tem fruto, só tem pompa. Então o Senhor está falando hoje com você, né? O fruto de cada árvore é valioso. O fruto que nós estamos aprendendo a dar no Senhor é valioso. O seu fruto é valioso. Você tem azeite, irmã? Você tem vinho? Você tem figo? Nós falamos sobre essas árvores, né? Frutos que vão dar vida, frutos que vão dar cura. Nós precisamos cuidar das nossas vidas e do chamado de Deus na nossa vida e cuidar de nós como se fôssemos uma árvore. E agora, para terminar, eu quero falar a síntese do dia. Essa árvore que você vai dar muitos frutos, que você venha beber da água da vida, que você venha estar debaixo da sombra do Onipotente, que você venha se alimentar dele, que você venha valorizar tudo que você tem, ser fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará.
Não aceite crítica sobre os seus dons. Seja você. Basta apenas ser você. Não queira ser diferente. Coloque o seu jeito, o seu gosto, a sua personalidade diante do Senhor e deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar, irmã, conforme o teu querer. Por muitas vezes, e eu ainda continuo ouvindo isso do Senhor, eu ouço muito essa palavra do Senhor, deixa Ele te usar. E eu dizia, meu Deus, por que Deus fala isso comigo, né? Será que eu travo? Mas a gente trava sim. A gente trava porque a gente não acredita no nosso chamado. A gente não acredita que do nosso jeito Deus pode fazer algo. E hoje Deus quer falar isso com você. Deixa Ele te usar do seu jeito, da sua maneira, no seu fruto, no seu dia a dia. Você é importante, você é preciosa e você precisa descobrir em Deus para que você foi chamada, para que você foi criada e qual é o fruto que Deus quer que você dê, e esse fruto vai trazer vida para muitos homens. Deus quer que você seja uma árvore que, além de dar fruto, muitos venham e descansa debaixo da sua sombra. Você não foi chamado, irmã, para ser um espinheiro seco, baixo. Você foi chamado para crescer. E no seu crescer, não para aparecer, não para sua glória, mas para resplandecer a glória de Deus. Quando nós falamos da oliveira e falamos que ela é uma árvore que dura até 3.000 anos, a gente vê a glória, não vê? A glória de Deus de uma árvore que vive tanto tempo, que está firme, que passou pelos ventos da vida, passou por tudo, talvez pela sequidão, ainda continua dando seus frutos, frutos de excelência. Então, cuide da sua vida, irmã, dê frutos de excelência. Tudo aquilo que nós falamos no devocional, que tratou muitas coisas na nossa vida, tratou nossa alma, tratou nossa carne, ativou nosso espírito, é para que você dê frutos, frutos de excelência. Eu estava lendo naquele livro Corra com os Cavalos, eu achei tão lindo, ele falou assim, que Deus está trabalhando na nossa vida para que ela seja bela e útil. Né? Deus tem prazer que a sua vida seja bela. Deus tem prazer que você seja uma mulher bem cuidada, aparentemente, com uma vida organizada. Porque se você sendo assim, você vai ter uma vida bela e você vai ser útil. Não é só bela, mas é útil. E assim ele estava fazendo com o vaso. O vaso, quando o oleiro moldava, o alvo dele era que o vaso fosse belo e útil. Assim ele está trabalhando na nossa vida. Então flua nos seus dons. Tá? Aquilo que você gosta, aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você faz bem. Deixa Deus te usar. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.